Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa, pelo seu meio de comunicação, através da nossa querida TV, A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos estudando o capítulo 15º e hoje será o segundo e último programa desse capítulo. Nós vimos no final do programa passado que agora 20 espíritos estão acompanhando o cortejo de Dimas e vimos também que o que assustou André Luiz é que quando eles entram no cemitério, um grupo muito grande de espíritos de uma feição horrível estão ali falando palavra de ordens, vendo quem é que estava chegando. E como percebeu que era um espírito protegido, eles então recuaram, mas mesmo assim ficaram dizendo palavras de ordem, xingando, aquela coisa toda. André Luiz achou aquilo muito estranho e começou a falar com o ex-padre, Hipólito, perguntando o que é aquilo. E o padre Hipólito, o ex-padre, explica a ele que aquele grupo de espíritos ficam ali esperando, porque a grande maioria das pessoas que são enterradas ainda não tiveram o seu último liame desligado, que é o chamado liame prateado, que é o cordão umbilical, e ainda detém as suas vitalidades. E eles são os chamados vampirismo, os vampirizadores, Então isso foi o que chamou a atenção de André Luiz, e nós vamos continuar a leitura, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso telespectador. Que alegria em podermos iniciar mais um programa, estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Você que está nos acompanhando agora, lembramos a importância de acompanhar os programas passados, para que juntos possamos compreender o desenrolar da história. Vamos então começar a leitura? A observação me satisfez integralmente. Entramos, logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde, momentaneamente aberto antes da inumação. E com passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, por meio de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se aproximassem deles. Aqui então, André, nós vamos fazer apenas um pequeno comentário, porque há aquele momento da despedida, não é? Geralmente, nos cemitérios, pedem para todos sair, para que haja uma despedida dos familiares. É o chamado a despedida final. Fica ali 5 minutos, os familiares, para que eles possam contemplar o irmão desencarnado. E é interessante que ele percebeu que Jerônimo se aproximou do ataúde, que é o caixão, e ele então se debruçou e aplicou um passe longitudinal, ou seja, ele tirou aquelas energias, porque mesmo tendo desligado o cordão umbilical, o cordão prateado, ainda tinha um pouco de energia. E isso poderia ser prejudicial para Dimas, porque aqueles espíritos trevosos que estavam ali poderiam tentar sugar. E isso traria consequências para o espírito de Dimas, que ainda mentalmente, apesar de não estar ligado ao corpo, ele estava ainda totalmente enfraquecido. Então houve um eliminar de todas aquelas energias para que pudesse então só o corpo e mais nada ser enterrado
para que pudesse ninguém tocar naquele corpo. Dando continuidade, completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiraram a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: "Que sente, minha irmã?" "Que sinto?" gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. "Não sabe? Oh, o Senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório." Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o Senhor está vendo. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo-me as mãos: "Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me." "Pobre criatura!" exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. "Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho, em semelhantes condições de desespero." Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Mas, antes que explodisse em rugidos de dor, acrescentei: "Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina?" "Quero um médico, depressa, só ouço padres." Bradou irritadiça: "Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Jesus é o nosso médico infalível." Tornei e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente: "Chamem meu marido. Não suporto mais. Estou apodrecendo. Oh, quem me despertará?" Da fúria aflita, passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça,
penetrando chão adentro. Aqui nós estamos vendo um caso muito comum. Uma pessoa que não sabia que havia desencarnado, ainda não estava com todos os liames rompidos, sentia o corpo toda aquela decomposição natural, todo aquele processo natural. E aqui é importante nós dizermos que não é apenas os suicidas que sentem isto. Por exemplo, as pessoas muito vaidosas com o corpo físico também sentem este processo durante a morte. Porque às vezes a gente imagina que é apenas o suicida que vai acompanhar toda aquela decomposição do corpo. E nós percebemos que o caso do suicida é o ápice do sofrimento. É o sofrimento em última instância. É aquele sofrimento terrível. Aqui nós estamos vendo uma mulher que imaginava que ainda estava viva. Clamava pelo marido, clamava pelo filho. Não tinha ideia do tempo, não tinha ideia do espaço, não tinha ideia de onde estava. Os espíritos não faziam mal a ela, mas ela não estava lúcida, ao ponto de saber o que aconteceu. E André Luiz, vendo aquela movimentação, vendo aquela mulher sentada, aquela mulher de canto, foi conversar com ela. E ali ele percebeu que aqueles fios que estavam da cor prateada em Dimas não se encontrava nela. Aqui é o diferencial da caridade. Não é? Dimas não tinha ele daquela cor porque era espírita, não, porque era caridoso. Ele deixou muitos pontos a desejar, mas ele pelo menos era fiel no seu comprometimento à espiritualidade. Ele era fiel ao bem, ele era fiel aos ensinamentos de dividir a luz que ele possuía. Aquela mulher não tinha isto. Aquela mulher não possuía. Então o seu cordão não era brilhante. E ele percebia que aquilo ia da cabeça da mulher como se fosse essas árvores com aquelas raízes que perfuram o solo e nós não temos ideia para onde vai. É a cena comovedora e desoladora que André Luiz nos narra neste ponto da leitura efetuada. Então nós já falamos algumas vezes, não só no programa passado, mas como também já citamos nesse programa, porque são 2 programas inerentes ao capítulo 15º, que a grande maioria, quando eu digo a grande maioria, é a grande maioria mesmo. Quase que a totalidade desencarnam despreparados. Quando Chico falava de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem, então André Luiz estava fazendo o papel no mundo espiritual de um cientista. Ele começou a ver muito choro, muito pranto, muita raiva, muitos espíritos espalhados. E ele teve a oportunidade de ver no jazido ao lado uma moça aparentando 36 anos, com as mãos sobre a cabeça baixa. E ele despertou ela e disse: "Que foi, minha irmã? Me tire daqui, cavalheiro, estou louca. Eu preciso ir para minha casa." E o interessante é que começa a travar uma conversação e ela diz assim: "Somente vêm padres religiosos falar comigo. Eu quero um médico. Eu estou doente. Preciso de médico. Você não está vendo que eu estou vivo? Se eu ficar aqui, eu vou me enlouquecer." E no final, André Luiz percebe exatamente o que nós estamos dizendo com referência aos liames. O dela não era apenas o cordão umbilical que não foi desligado. O mais grave, essa moça estava tão despreparada para a vida após a morte, que ela estava com todos os liames interligados, inclusive da cabeça até o pé. Não havia sido desligado nenhum liame. E quando ele diz: "Minha irmã, vamos orar, você já não tem mais o corpo", ela achou que ele estava doido, louco. Ela estava ali diante do corpo. Ela não percebia que o seu corpo naquele momento era um corpo perispiritual. Ela não percebeu que ela estava falando com o espírito.
Então veja que coisa interessante, não é? Vamos continuar a leitura? Ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece. Quando de mim se aproximou simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. A advertência não me soou bem aos ouvidos, como não me preocupar diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Como não tentar arrancá-la a perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Longe de o interpelado perturbar-se, respondeu-me tranquilamente: compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Creia, porém, que zeramos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui. Após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similia similibus, em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso, castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançaria os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática, pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sobre alta desordem emocional. Completamente louca, viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava as ocorrências comuns e acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante
da abelha operosa na colmeia do lar. Preferiu a posição da borboleta saltitante, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Findo o parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que, nos últimos instantes, os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe, e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde, jungida aos despojos por conveniência dela própria. Tem primado aqui, pela inconformação, vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole, tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Então nós vemos que existe um grupo que trabalha da esfera espiritual à necrópole. Então, dentro dos cemitérios, dentro desta recepção para o plano espiritual, existem também aqueles grupos de espíritos que prestam serviço ao bem. É interessante que o trabalho no bem, ele está por toda parte. Nós ainda não temos a plenitude da compreensão. Eles são 4 apenas. Diz eles que são em 4, porém fazem o serviço de proteger aqueles que ali estão de forma inconsciente. E aqui nós adentramos um pouco na história desta mulher. Era uma mulher que tinha uma vida materialmente falando maravilhosa, fazia parte da sociedade, teve um casamento aparentemente feliz, sem qualquer base de moralidade, teve um filho, sendo que quando ela estava grávida, não teve os cuidados necessários, se entregou aos vícios, se entregou aos prazeres, se entregou às loucuras e veio o resultado. Quando a criança nasceu, ela contraiu várias situações orgânicas, várias coisas físicas, que em prazo de algum tempo levou ela ao plano espiritual. Quando ela viu a criança, a meiguice da criança, ela teve até vontade de ser mãe efetivamente, mas já era tarde. O corpo já estava quase que totalmente consumido e a desencarnação veio em pouco tempo. Muitos são os espíritos que estão do outro lado trabalhando por aquela entidade, mas ela não dá guarida para pensamentos elevados. Ela prefere imaginar que é uma coitada, que está num sono, que está num pesadelo, do que dar ouvidos para o que realmente aconteceu. Eles não querem romper os últimos laços, não é porque ela foi uma suicida propriamente dita, ela foi uma suicida inconsciente, isto sim, mas eles não querem romper o laço porque ela não está dando abertura para a espiritualidade. Se romperem, ela será uma presa na mão dos algozes. Então, do modo que ela está, pelo menos ela tem a proteção daqueles espíritos. Então, nós começamos a ver que a atitude no bem, ela é uma atitude extremamente vasta.
Aqui nós já vemos, do caso de Dimas, André Luiz se deparar com uma entidade e daquela entidade ele vai conversar com um dos guardas que trabalhava naquele cemitério. Olha os pontos que nós vamos ligando e compreender toda esta narrativa do Espírito Amigo. É interessante, né, que até o guarda se aproxima dele, né? E dizia, olha, que nós somos em 4. Imagine, 4 espíritos trabalhando a uma colônia espiritual de socorro, aqueles espíritos que ali estão tentando proteger segundo as condições de cada um. O que nos faz chamar a atenção é que toda a obra de André Luiz, nós percebemos que André Luiz tem uma facilidade muito grande de se comover com a dor do outro, não é? Ele bastou ouvir uma pessoa chorar, uma pessoa se lamentar, ele já quer fazer de tudo para ajudar a pessoa. Ele já queria tirar a pessoa dali, vamos socorrer essa pessoa, ela está pedindo em nome de Deus, está desesperada. Ela é mãe, ela é esposa. É verdade, e aí quando ela então vê todo aquele quadro, não é? Ela se pede ajuda. E é interessante que esse guarda tem uma paciência, foi aí que André Luiz percebeu que não se tratava também de uma pessoa comum que estava ali. Era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo sobre tudo aquilo. Aqui, André, nós começamos a fazer também um paralelo, que eu acho importante, do desligamento dos liames que ocorreu com Dimas e dos desligamentos que não ocorreu com essa irmã, porque não havia possibilidade de ocorrer, porque se ela, naquele momento, fosse desligado os liames, que para os espíritos isso é algo muito fácil, é apenas cortá-los. E o dela, por não ser uma suicida, ela não tinha necessidade de ficar muito tempo ligada ao corpo. Então nós vemos que cada desencarne é um desencarne. E ela ficaria facilmente uma presa daqueles espíritos que André Luiz mencionou no programa passado, que são aqueles espíritos que ficam ali, o chamado os vampirizadores. Veja, André, quando Dimas se apresenta no mundo espiritual, ele não reconhece nem a mãe. Ele reconhece a voz, mas ele não tem a certeza que é a mãe. Ele não reconheceu ninguém que estava ali. E Dimas estava com contato com aqueles espíritos quando ele estava fora do corpo, no estado espiritual. Para nós termos uma ideia que quando é desligado os liames, o espírito tem 2 momentos. O momento que ele está encarnado, ligado a um corpo que se chama alma, e o momento que ele está em espírito liberto do seu corpo, que é espírito. Porque a alma é um espírito encarnado. Então aqui nós vimos no programa passado que há uma reação de sensibilidade diferente de um lado para o outro. Então essa explicação que esse homem dá, André Luiz, é uma coisa fantástica. Nós estamos mergulhando num campo que nós não tínhamos nem ideia, porque nós achávamos que era simplesmente desliga-se os liames, o espírito desperta no mundo espiritual e está tudo certo. Não, ele desperta sim no mundo espiritual, mas ele tem que fazer um novo começo, recomeçar uma nova condição espiritual como a mãe dele havia orientado naquele momento que ele desperta. Vamos dar continuidade na leitura? Indiquei, porém, o laço fluídico que a ligava ao envoltório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser. Temos ordens. Por que tamanha exigência? Insisti.
Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestivamente à residência abandonada, como possessa de revolta, a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel, ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador, em estância de paz, que nunca falta ao necessitado, reconhecido as bênçãos de Deus. Veja, André, aqui André Luiz começa a ser um pouco grosso, ou seja, ele usa de palavras pesadas. E a pessoa trata ele no mesmo diapasão. O que você está pensando? Quem você acha que é? O que você pensa saber? Você tem noção? Você tem responsabilidade naquilo que você está falando? Do que pode acontecer com essa mulher se voltar para a sua casa? O que ela pode gerar pela sua loucura ao filho pequenino? O marido que lhe deu tudo do bom e do melhor e ela caiu nos vícios da vida pela sua própria fraqueza? O marido tem o direito de recompor o seu lar e ela, perturbada do jeito que está, iria infernizar todo o lar por uma condição que ela criou. Se ela está assim, é porque ela procurou isso. E ele é duro com André Luiz, porque André Luiz, não digo que foi desonesto na sua maneira de agir, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão aqui para socorrer? Ele é duro. E quando a gente é duro de uma maneira irresponsável, nós também recebemos o contrário. Aquele homem foi duro para com André Luiz, chamando-lhe a razão e chamando-lhe a responsabilidade. E é aí que André Luiz começa a perceber que as coisas não é bem assim. E nosso lar nós já vamos acompanhar, André, aquele caso daquela senhora que tinha o corpo todo marcado por manchas negras, que era uma senhora que tinha cometido os abortos. Ela não estava ali pedindo ajuda porque queria socorro. Ela estava pedindo ajuda para ser socorrida porque ela estava sofrendo. Mas ela não havia caído em si de que ela havia matado muitas pessoas. E quando alguém pergunta, você faria o que você fez? Ela diz, perfeitamente, porque eu ajudei cada mulher que não queria aquele filho que era indesejado. Olha, André, que coisa interessante. É muito interessante esta parte da leitura, porque nós temos a oportunidade de observar André Luiz nos mostrando determinadas situações novas, como, por exemplo, que o mundo espiritual tem ordens. Olha, ela está deste jeito não é porque nós não queremos amparar, não é porque não nos importamos com o sofrimento dela, mas nós temos pessoas que nos passam também as ordens. E em relação ao caso específico dela, eu não posso interceder, porque ela está desequilibrada. Ela vai voltar para a sua antiga casa e, de modo criminoso, vai perturbar a vida dos outros. Ela procurou a morte. Ela se candidatou à morte prematura. Ela sabia o que estava fazendo. E agora, enquanto ela não acalmar as emoções e enquanto ela não entrar no trilho, nós não temos o que fazer. Então André Luiz começa a perceber que no mundo espiritual tem ordens. Isso serve para nós, os encarnados, que queremos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes,
nós dizemos assim, olha, vamos dar a voz para os outros porque é uma coisa democrática. Você só pode dar a voz para quem tem discernimento, senão perturba. E é interessante, André, isso acontece muito numa casa espírita, porque uma casa espírita, como é uma casa geralmente de assistencialismo e tem a sua parte religiosa, todas as pessoas se acham no direito de fazer aquilo que julga correto. É por isso que a grande maioria das casas espíritas vivem em perturbação. É por isso que a maioria das casas espíritas se infiltra em espíritos brincalhões, zombeteiros com muita facilidade. Primeiro porque não tem um dirigente que conheça a doutrina espírita e capaz de ter o amor acoplado ao conhecimento para fazer com que as coisas tenham regras. Eu me lembro que uma vez estava à casa de Chico Xavier, sempre conta essa história, quando alguém indagou o Chico sobre a questão da consciência, o que era mais importante, a caridade ou a inteligência, e o Chico naquela noite deu um exemplo que eu nunca mais me esqueci. O nosso querido Chico dizia, Emmanuel está presente, e diz que um homem tem que ser comparado a um pássaro, desenvolvendo as duas asas para poder dar bons voos. A asa da moral e a asa da inteligência. Então nós percebemos aqui que para sermos um espírito íntegro, temos que desenvolver a inteligência pelo esforço, pela dedicação e procurarmos corrigir aquelas más inclinações no campo moral. Olha, André, que coisa interessante. Vamos dar continuidade na leitura? A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes. Na vigília da loucura, disse calmo, e designando um velhote desencarnado, de cócoras sobre a própria campa, acrescentou, venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde enderecei-lhe palavras de encorajamento e consolação. Não houve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação e, como vê, não podemos em sã consciência facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Aqui nós percebemos que, às vezes, convencionou no Espiritismo a imaginarmos que logo que desencarna a pessoa já vai para o antigo lar porque não sabe que morreu. E aqui nós já percebemos que nem sempre. Muitos desencarnam, são rompidos os últimos liames, e aí sim, continuam a sua antiga vida imaginando que estão vivos. Mas muitos que desencarnam continuam presos ao seu corpo em estado de loucura, em estado de demência. Então não é todos que voltam imediatamente para casa, porque eles estão tão perturbados que se eles voltarem, eles vão atrapalhar os herdeiros, eles vão atrapalhar os familiares. A maioria que retorna para casa é os meio perturbados, se assim poderíamos colocar. Interessante também, André, que nós percebemos que, como ele percebeu que André Luiz estava ali numa função de um estudioso, de um cientista, ele diz, vem cá, eu vou te mostrar um outro caso, um velhote,
muito apegado aos bens terrenos, diz a letra, ao dinheiro, ao cifrão, com certeza um homem estudioso, um homem que teve uma profissão e que teve muito dinheiro na terra, e esse homem com certeza também desencarnou na condição de suicida inconsciente. E ele começou a conversar com esse velhote. E o velhote, então, já vendo eles, logo pensou, vão me roubar. Ou seja, ele fechou a sua mente naquela condição ainda intrínseca do homem velho, e ele paralisou a sua mente naquilo que ele julga ser dono, naquilo que ele julga ser proprietário. E como ele, existe aos milhões nos cemitérios, aos milhões nos cemitérios no mundo todo. Veja, talvez aqui nós estamos começando a perceber o contrário. São poucos, e é importante nós falarmos isso, porque principalmente no movimento espírita, é bom ficar algo bem patenteado. Chico dizia, os espíritas estão desencarnando mal. E é uma pena que viajando não só no Brasil, viajando também fora do país, o movimento espírita é como uma criança que ganhou um brinquedinho e acha que, por ter conhecido algumas obras literárias, por estar fazendo alguns benefícios na casa espírita, já vão para nosso lar. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós ainda continuamos com a nossa mente presa ao homem velho, apegado às coisas da matéria. Tem espírita que não doa um pacote de macarrão para uma sopa do centro. Tem espírita que não colabora em nada com as nossas atividades sociais. Tem espírita que não dá dinheiro nem para comprar o copinho da água que ele toma. E muito menos pergunta ao fim do mês se a casa paga luz, se a casa paga água. Nós temos que tomar cuidado. Essas histórias que a gente lê, a gente fala, coitado do velhote. Esse velhote pode ser nós. Se não tomarmos consciência que precisamos mudar a nossa forma de pensamento. Olha, André, isso é muito sério. Vamos continuar a lição? Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou: não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança. Porquanto outros existem, tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal o estado deplorável de suas consciências atraídas para as trevas pesadas, sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador, cônscio do serviço a realizar, acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole, e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível.
Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como se sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna, e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Aqui, André, nós vemos aquela ideia de André Luiz, o Dr. Carlos Chagas, na condição de um pesquisador, de um cientista. Ele ia a fundo na sua tese. Ele queria pegar o máximo possível de informações para repassar para nós, através das mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier. E ele queria saber agora como estava Dimas, porque diante do quadro daquela jovem de 36 anos mais ou menos, daquele velhote apegado às questões financeiras, ele queria saber como estava Dimas, que perante a todo aquele quadro que ele viu na necrópole, Dimas estava no paraíso. Então ele queria colher de Dimas algumas coisas com referência a como ele estava sentindo agora fora do corpo. A mãe dele despediu-se pela necessidade de retornar ao plano onde ela residia, e agora nós vamos ver este diálogo que encerra o capítulo 15º e observamos que eles vão para a casa transitória de Fabiano, que é na onde temporariamente Dimas vai recuperar daquele transe natural que é estarmos num corpo físico e de repente estarmos numa região espiritual. Vamos então continuar. Manifestei-lhe reconhecimento enquanto recém-liberto aqueceu, bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que, ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado, apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto. Já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa, asseverando: você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificam
duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Aqui, André, é muito interessante isso, me chamou muito a atenção, porque lógico que as perguntas que você vai comentar agora são perguntas interessantes daquilo que ele sentia no corpo e daquilo que ele sentia agora no estado de espírito, mas o que mais me chamou a atenção foi a abordagem de Jerônimo dizendo para ele: olha, o André, vamos parar por enquanto aqui as suas pesquisas, porque é importante que você coloque também que dois espíritos não desencarnam de maneiras iguais. Ou seja, cada um tem uma necessidade, cada um sente de uma forma diferente. Então isso me chamou muito a atenção. O que é natural. Da mesma forma que não existem duas reencarnações iguais, não existem duas desencarnações iguais. Cada um está sujeito à herança de si próprio. Veremos daqui para o final do livro mais 4 casos de desencarne, e os 4 são diferentes uns dos outros. Não existe igualdade, existem similaridades, existem pormenores que se compactuam de uma história para com a outra, mas em absoluto não existe 2 desencarnes iguais. André Luiz fez perguntas não com a sede de perguntar por perguntar. Ele gostaria de receber informações que pudessem nos auxiliar no conhecimento, como por exemplo, Dimas estava recém-liberto do corpo físico. Será que ele tinha fome? Será que ele tinha sede? Será que ele estava sentindo o que o corpo estava padecendo? Será que a morte foi dolorida? Ele sentiu algo como nós sentimos quando vamos passar por uma intervenção cirúrgica? E Jerônimo orienta André Luiz que aquele momento era para se compreender que Dimas tinha suas peculiaridades, mas que não quer dizer que são as mesmas dos outros. É um capítulo apaixonante, como todo o livro. Vejam, nós estamos no 6º programa, no estudo de 3 capítulos consecutivos apenas com o caso de Dimas. Apenas o desencarne de um encarnado. E é interessante, André, que Dimas nos chama a atenção, o seu caso, porque ele foi considerado um bom espírita, dedicado à família, dedicado ao trabalho, dedicado ao centro. Mas lógico que essa dedicação foi pouco para que ele tivesse uma condição melhor no mundo espiritual. Das 5 desencarnações que nós vamos acompanhar, a que mais se deu destaque, sem sombra de dúvida, foi a de Dimas. Por que será? Porque, na verdade, André, Dimas se assemelha aos trabalhadores espíritas da atualidade. É um convite para nós. Nós ainda veremos mais 4 personagens. Dos 4 personagens, mais 2 são espíritas. Fábio chegará no mundo espiritual numa condição equilibrada. Veremos também Adelaide. Veremos o desencarne de uma evangélica, Albina, e veremos o desencarne de um católico, Cavalcante. Então nós vemos que cada um com as suas peculiaridades, com as suas nuances, alguns com uma particularidade aqui, algumas com uma particularidade ali. Então nós vimos no dia de hoje o findar, por assim dizermos, apesar de ter um comentário outro que André Luiz vai dar no capítulo seguinte, o findar da história é praticamente 6 horas, 6 programas de 1 hora falando de um único caso. André Luiz tenta usar os mesmos métodos tradicionais que ele usava na ciência, porque a ciência tem esses métodos tradicionais. É aqueles métodos que têm um começo, porque quando eu olho a palavra ciência, quer dizer cientificar-se de. Uma ciência tem que ter um projeto, um começo, um meio e um fim.
Então André Luiz se habituou a isso. E o que me chamou muito a atenção, que eu já até comentei sobre isso, foi a colocação de Jerônimo. André, explique às pessoas que vão ler a sua matéria de que não existe duas desencarnações iguais. Queridos amigos, queridas amigas, ao encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de fazer 2 convites. O primeiro é quem ainda não sabe, eu já escrevi alguns livros e todas as rendas dos livros que eu sou autor pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Eu gostaria muito, quem puder nos ajudar, adquirisse uma obra, ajudaria e muito a mantermos os projetos que nós temos e novos projetos. Você pode adquirir os livros através da nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, e também estamos com uma campanha aqui pelo YouTube. Já deixou seu like? Gostou do estudo? Achou proveitoso? Achou que levou informação? Eu e o nosso querido Sérgio não temos o intuito de apresentar um estudo completo, porque nós ainda não compreendemos completamente, mas estamos dando o nosso melhor. Já deixou seu like? Já deixou seu comentário na descrição do vídeo? Já compartilhou para os seus amigos? E o principal, já se inscreveu? Se já se inscreveu, já divulgou o nosso canal? Tudo isto é muito importante. Nós vamos encerrando esse programa e realmente é muito emocionante como eu, a cada dia que vou lendo as obras de André Luiz, vamos percebendo peculiaridades que até então nós não tínhamos nos adentrado a essa visão tão grandiosa de André Luiz. Confesso que eu já li toda a obra por algumas vezes nesses 35 anos, mas confesso também que em participação com André Luiz e no estudo que nós estamos fazendo, está nos obrigando a deixarmos de ler com os olhos, mas ler com as almas, estudar profundamente para tentar repassar de uma maneira mais fidedigna aquilo que André Luiz transmite para todos nós. Agradecemos a você, o nosso querido telespectador, pela sua companhia, pelo seu carinho. Terminamos o programa, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Até o nosso próximo programa.